Oi, minha gente. Vamos aqui para o nosso Papo de Cafofo, dia 20 de março. E eu queria comentar com vocês um assunto que de fato, está me incomodando um pouco. Esse trata o seguinte: uma boa parte da imprensa, especialmente a imprensa mais progressista, né, até independente, como o próprio ICL, por exemplo, ela tem enfatizado muito, criticado muito, e muito fortemente até, a decisão do Lula de não fazer, não permitir manifestações relativas aos 60 anos de 31 de março em órgãos do governo. Eu acho que para mim essa decisão foi muito correta. E não é por medo de militar, nem coisa nenhuma, não tem nada disso, né? A questão é não fazer disso um assunto de governo. Mas só como exemplo, diz o ICL uma chamada de hoje no seu site, diz o seguinte: além de atos contra a ditadura, Lula desiste de museu de memória sobre repressão. Quer dizer, é um posicionamento que eu discordo. Eu discordo. Eu acho que estão olhando o assunto de maneira muito rasa. Mas também não quero ser dono de verdade, né? Agora, o que eu penso é o seguinte, que nesse caso, poderia até caber mesmo um memorial sobre as violações de direitos políticos ou de direitos humanos por motivação política. É evidente, né, que esse memorial ele não pode ficar restrito à ditadura que sucedeu o golpe de 64. Se a violência tivesse começado em 64, faria sentido, mas não. Nossa violência por razões políticas, ela é estrutural e estruturante. E eu nem vou querer chegar na origem, porque na chegada do colonizador aqui, já se verificou uma violência para esbulho, né, para tomada de terras, para escravização. Então, já na chegada, né, isso é uma violência política porque o assunto também era político. Então, vamos deixar de lado isto. E vamos começar, então, a raciocinar com aquilo que as violências políticas mais recentes, da proclamação da República para agora. Então, na proclamação da República, a própria família imperial, ela não foi executada por quase nada, né? O bisavô do ex-presidente Fernando Henrique, por exemplo, que era um capitão, queria executar todo mundo. Foi impedido disso, né? Seria já uma violência política, mas aí veio para frente as confusões. A Revolução de 93, ela foi de uma violência política estúpida, né? Quem é de Florianópolis e conhece a história da ilha de Santa Catarina, dá para avaliar o que eu estou dizendo. No Rio Grande do Sul, a quantidade de degolas, né? Mas a degola mesmo, assim, de tropa, de vencido, quem era vencido nas batalhas da Revolução era degolado. E o livro do Dourado, ele fala muito claramente sobre isso, né? Mas depois de 93, o que a gente tem? Canudos. Canudos já foi por violência política, não? E o contestado, para mim, a pior delas, a mais cruel, a mais vil de todas foi a do contestado. Não foi por política, não? Não é uma violência política? A execução de camponeses, né? Que se opunham somente à doação de suas terras à companhia estrangeira que ia construir uma estrada de ferro. Mas essas terras, não estou brincando, não. São quilômetros que margeavam a ferrovia, passavam a ser expropriadas desses colonos, desses ocupantes. A revolta dos Muckers, no Rio Grande do Sul. E o que falar de Filinto Miller, da Revolução de 30, o chefe da polícia política, né? Aí nós temos 35
já houve uma violência política grande, 37 mais ainda, né? E a deportação da Olga Benário, com uma brasileira, Anita Leocádia, na barriga, não foi violência política, né? As torturas que aconteceram no governo, na ditadura Getúlio, não foram violências políticas, né? Começou só em 64. Quer dizer, essa turma fica pensando que Ustra brotou do céu ou do inferno em 64. Não existia, não há antecedentes a isso. Não há antecedentes a um doicode. Tá? A tortura surgiu ali, a violência surgiu ali. Não foi não. Foi muito maior e anterior, inclusive. Tá? Então, dessa violência que a gente tem estruturante, vamos fazer um memorial para que nunca fique esquecido que o Brasil teve pelo menos um século de violência política forte, intensa, cruel. Ou vamos fazer de conta que isso aí é de 64 porque é bonitinho. Quer dizer, caiam na real. Essa turma que está nessa defesa de que, não, porque o Lula vetou, não sei o que, não quer que faça, ele está corretíssimo. Corretíssimo. Não é um assunto de governo. É um assunto para ser colocado em livros escolares. É um assunto que quer fazer um memorial, então vamos fazer um memorial como um todo. Mostrar que o Brasil tem uma violência que vem lá da escravização, que também foi uma violência política. E vamos parar com essa demagogia besta de gente que não conhece a história. Esse é o assunto de hoje e eu aguardo a opinião de vocês. Um abraço.